Olá pessoal, sou o Alberto da MT Thomson e hoje nós vamos falar aqui da mesa técnica na linha de injeção eletrônica. Nós já falamos aqui da mesa técnica de arrefecimento na linha temperatura, sensor temperatura, plug eletrônico, válvula termostática. Já foi feito também de sensor lambda e hoje nós vamos falar aqui de injeção eletrônica, tá? Estou com o Rafael, tá aqui atrás da câmera aqui, ele vai me dar um auxílio aqui também para focar em algumas peças aqui. E vamos lá! Na parte de injeção eletrônica, na mesa técnica, o que nós vamos falar? De sensores e atuadores. Se você pegar aqui no motor aqui, ó, a MT tem essa linha completa na injeção eletrônica. TPS, sensor de rotação, sensor de fase, alguns atuadores IAC, IACV, né? Bobina de ignição, na parte de ignição, bobina de ignição, sensor de detonação. E vamos pegar nos primeiros carros mais antigos lá, o sensor TPS, quando você tinha lá no TBI ainda um atuador de marcha lenta e um sensor TPS. E eu vou falar aqui para vocês, sempre vou falar o que é e uma dica. Sempre eu tenho uma dica bem legal para vocês, né? Para evitar problemas de garantia, retorno desse carro na oficina, diagnóstico errado e alguns detalhes, algumas características simples que passa despercebido, que ajuda no dia a dia. Por exemplo, você pegar o TPS aqui, ó, na linha GM, na linha Fit, tanto faz na linha GM, linha Fit, outros modelos também, você tem TPS muito parecido. Você pegar o 7231, 7230, são TPS muito parecidos que tem a pista resistiva interna diferente, tá? E além disso, você tem um sentido de giro dele que muda. Por exemplo, o 7260 e o 7232 são idênticos esses aqui, praticamente o mesmo, exceto a pista resistiva e o sentido de giro. O que é o sentido de giro dele? Na hora que você encaixa lá no TBI, tem um eixinho, que você tem um sentido anti-horário e o sentido horário da peça, que vai mudando de acordo com o motor modeliano, se ele é um veículo multipoint, se ele é um monoponto, aí vai mudando, se ele é 8 válvulas, se é 16 válvulas, então muda muito, tem muito problema de aplicação. Eu falei em pista resistiva, é até interessante falar disso daí, porque eu pego bastante gente falando assim, eu medi a resistência do TPS e tá fora, né? Um tá dando 3K, o outro tá dando 1K. Valor de resistência é um pouco abstrato para medir no TPS. O ideal é você ser um pouco mais dinâmico, é você medir tensão. O valor de resistência pode ser que ele está dentro, mas quando você coloca carga no motor, coloca potência no motor, coloca o torque no motor, o TPS ele abre. Então se você pegar a linha TPS, você tem uma pinagem. Normalmente são 3 pinos, né, no TPS. Você tem o sinal, o positivo e o negativo. Todos os TPS praticamente, tanto de pista resistiva quanto cerâmica, ele trabalha com 5 volts, tá? Então ou seja, o veículo aplica 5 volts dele e conforme você acelera o carro, a borboleta mexe, você tem a variação dessa tensão. Então o ideal é sempre medir. Caso você não tenha a pinagem, você pode pedir pra gente essa pinagem aqui e eu te passo ponto a ponto lá quem é positivo, quem é negativo, quem é sinal. Isso é importante. Checar também a alimentação e potencial de massa. É muito importante na hora de fazer a aplicação do TPS. Por exemplo, eu vou pegar aqui, esse TPS aqui, eu vou alimentar ele com 5 volts e vou ver qual que é o sinal. Você pode fazer isso com o multímetro e ver qual que é o sinal que está variando. Normalmente, né, quando você instala o TPS, ele vai dar em torno de 0,45 mínimo a 0,65, 0,70 no máximo aí para você ter uma rotação ideal, tá? Você vai ficar em torno de 700 a 900 RPM. E se você fazer borboleta 100% aberta, vai dar em torno de 4,5 a 4,7 volts, tá? Então, alguns modelos, ele é o bilongo, que é bem interessante aqui. Você pega nos furinhos do TPS, ele é o bilongo. O que você pode fazer? Você não aperta ele completamente. Quando você encaixa ele, ele já dá uma tensão, tá? Ele flexiona aqui o rotor que tem atrás do sensor. Aí já vai ter uma alteração na resistência, na verdade na tensão.
Aí o que você pode fazer? Você vai soltar esse parafuso e vai tentar regular ele, movendo para a sua direita e para a sua esquerda, a posição correta, a posição ideal para você fazer lá a marcha lenta. Você tem alguns sensores que você pode testar com equipamento, né? Eu estou aqui com o equipamento da Multitest e você pode observar aqui, ó, que ele está em repouso, né? Ele está zerado aqui. Quando você põe no carro, ele já flexiona um pouquinho. Rafael, dá para você focar aqui, ó. Quando você acelera ele, borboleta fechada, você vai estar lá com um valor de tensão. Você vai aumentando a aceleração, esse valor de tensão vai aumentando. Você diminui a aceleração, esse valor de tensão vai diminuindo. Quais são os problemas típicos da NTPS? Às vezes você vai acelerando ele aqui, ó, você vai movendo essa pista. Pessoal que costuma sempre utilizar uma rotação única, ele pode ser que tenha um desgaste nessa pista. Então, às vezes, em determinado ponto, ele tem essa falha. E você é capaz de pegar essa falha tanto no multímetro e quanto no equipamento com o valor de tensão. Você vai alterando aqui, aí você vê onde ele está falhando. Ou se você vai 100% borboleta aberta ou 100% borboleta fechada, você vai conseguir ver os parâmetros do valor de tensão. Normalmente é meio padrãozinho, tá? Existe alguns TPS, tem que tomar cuidado. Você pegar, por exemplo, o 7275, que é aquela linha Fire, linha Fiasa, que utiliza aquele TPS que ele não tem parafuso. Então esse TPS aqui tem que tomar cuidado, por quê? Porque você tem uma ferramenta específica, né? Vou pegar uma ferramenta aqui, ó. É uma ferramenta específica para você fazer, sacar esse TPS velho e alojar o TPS novo. Se você não tiver com uma ferramenta específica, o que vai acontecer? Ele pode ficar um pouco fora de posição da borboleta lá e vai fazer as medições erradas. Então o que acontece? Quando ele está um pouquinho deslocado para a direita ou para a esquerda, pode ser que esse veículo fique um pouco mais acelerado ou um pouco menos acelerado, né? Fica com a rotação muito baixa. Então por isso que é importante fazer esse diagnóstico aqui. Você tem também alguns sensores de TPS que ele, no rotor ele não tem um efeito mola, né? Ele não tem uma carga aqui de mola. Aí então você tem que colocar na posição de repouso, porque ele pode estar alterado aqui. Você tem que colocar ele na posição de repouso, nesse caso aqui é o 7248, que é o TPS da linha Zetec, né? Zetec Rocan, e fazer a instalação dele, fazer o procedimento correto. Sempre verificando aterramento, potencial de massa, que é muito importante. Que se você tiver claro que se você tiver uma alteração muito grande na resistência desse conector, vai alterar a tensão informada para o computador, tá bom? Então, esse TPS sempre toma cuidado. Sentido horário, sentido anti-horário. Alguns, você vê até pela cor, se ele é um bico ou 4 bicos. Você tem esse detalhezinho aí que às vezes você fica lá batendo cabeça, tá? Então, o teste dinâmico é tensão. Esquece multímetro, esquece verificar o valor de resistência, que pode ser um valor abstrato. Pode ser que está dentro, mas o TPS não esteja legal. Nesse mesmo veículo aí, se você pegar nessa época, né, que você tem um TBI, o que você tem no TBI lá? Você vai ter tanto o atuador de marcha lenta quanto esse TPS, porque esse carro ainda ele tem um cabo de acelerador, você não tem um corpo de borboleta eletrônico. Aí você tem o atuador de marcha lenta, e tem vários modelos, que muita gente acha que é o mesmo. Você observa aqui, ó, que no êmbolo, aqui na ponta do sensor de atuador, na verdade é um atuador de marcha lenta, você tem algumas aplicações diferentes, que vai mudando esse ângulo. Pode ser que ele é mais pontudo, menos pontudo, ele tem um ângulo mais aberto, mais fechado, que isso é importante. Outra coisa importante também nele é você fazer o auto reset, o parâmetro, né? O auto adaptativo. Então com o equipamento eu consigo fazer o auto adaptativo, tá? Seria mais rápido e mais fácil, não precisa tirar o cabo da bateria, aguardar lá por 30 minutos e tal. Por exemplo, aqui ó, aqui eu tô com um motor de passo, tem um sistema, eu posso fazer ele tanto manual, que eu consigo recuar e avançar, ou seja, esse veículo ele está acelerado, aí o que eu faço? Eu avanço ele, vou avançando. Se ele não está muito acelerado, ele não tem aceleração, eu vou recuando. E posso fazer o teste também para ver se ele está ok. Vem aqui, ó, motor de passo ok, coloco o sistema. Eu não vou colocar manual, vou colocar o automático. Eu vejo se ele está atuando conforme o projeto, né, original, se ele está de acordo.
que esse outro atuador aqui também é bem interessante, bem importante. Vou pegar aqui a ferramenta dele. Inclusive, se alguém tiver alguma dúvida, nós temos um vídeo, né, Rafael? Nós temos um vídeo explicando como instalar o atuador de marcha lenta e o TPS da linha Fire e a linha Fiasa, utilizando a ferramenta correta, nesse caso aqui. Bom, então tomar cuidado, pessoal, com a aplicação do êmbolo. Você tem no atuador de marcha lenta, você vai ter aqui, ó, 4 pinos, tá? Normalmente assim, ó, A, B, C e D. A e B avança, C e D recua, mas não é padrão. Pode ser que eu tenho o A e C que avança e o B e o D que recua. Ele vai mudando de aplicação para aplicação. Na linha Zetec, ele tem ali debaixo do coletor um atuador que parece um IACV, que tem a válvula solenoide, só que simplesmente é um atuador de marcha lenta comum. Tá? Dá um trabalho você fazer a substituição, você tem que tirar ali no coletor. E falando em ACV, você tem aqueles modelos também, que é ACV, que você tem a válvula solenoide. Você pegar o motor Endura, né, o 7464, utiliza esse modelinho aqui, ó, que o pessoal acaba fazendo o diagnóstico lá, acusando o atuador. Pode ser problema do atuador, mas nem sempre é atuador, tá? Importante sempre dar uma verificada, né, assentamento de válvula, compressão do motor, entrada falsa no coletor. Se você tiver uma entrada falsa no coletor, ele vai ficar tentando corrigir e não vai conseguir, né? Tem gente que até acaba violando o lacre dele aqui, tem um lacre porque ele é calibrado na empresa, né, na posição correta aqui do êmbolo, e acaba violando esse lacre tentando fazer essa correção. O que acontece? Você só está mascarando o problema, você não está resolvendo o problema completamente. Então sempre a dica que eu passo é o atuador de marcha lenta com a válvula solenoide, você verificar assentamento de válvula, compressão do motor, entrada de ar falso e chicote elétrico. Dá muito problema de resistência, né, chicote elétrico, tanto esse modelo quanto esse aqui. Esse aqui normalmente você pega um valor de resistência lá de 50 ohms para você fazer o teste, para saber se o enrolamento da bobina dele está ok, né? Então toma muito cuidado aqui com esses valores aqui na hora de fazer a pinagem, porque tem aquilo que eu falei, A e B, ou às vezes é A e D, né, a posição do enrolamento deles. Então você tem que tomar muito cuidado aí. Agora, se você pegar já os mais novos, você não tem mais o atuador de marcha lenta, você não tem mais um TPS, você já vai ter o corpo de borboleta eletrônico, né? Você tem o semi-eletrônico, que ele não tem cabo, com cabo de acelerador, e o eletrônico sem cabo de acelerador. Os carros novos hoje não tem mais cabo, né? 100% aqui eletrônico. Muito cuidado na hora de fazer o diagnóstico, porque pode ser problema de corpo de borboleta, assim como pode ser problema no pedal, né? Às vezes você, com equipamento, com scanner, você consegue fazer o rastreamento. O que eu chamo muita atenção aqui, que vem dando muito assim, problema nesses veículos com corpo de borboleta 100% eletrônico, é na engrenagem, né, interna, fiação, chicote elétrico. Então dá para fazer teste com equipamento, fazendo borboleta 100% aberta, fechada. Eu vou mostrar aqui daqui a pouco para vocês. Mas vocês têm que saber fazer o diagnóstico. Às vezes, só descarbonizando, fazendo uma limpeza já resolve. Mas outras vezes não. Às vezes o problema dá na pista. Ele tem a pista 1, a pista 2 e o problema na pista, problema de solda, problema... Você nunca pode, na hora de estar fazendo a limpeza, principalmente com a chave de ignição virada, né? A chave de ignição ligada, você flexionar o atuador aqui, ó. Isso pode se dar um problema até no módulo do carro. Então você tem que fazer, você tem que atuar essa borboleta aqui com equipamento. Chave de ignição ligada, se você atuar ele para fazer um sistema de limpeza, que é comum você fazer a limpeza, acontece ele pegar muito carbono no corpo de borboleta. Você tem que fazer a limpeza quando ele está com muito carbono. Caso resolva, ótimo. Caso não resolva, você tem que fazer a substituição. Rafael, vamos focar aqui agora que eu vou trocar o chicote. Eu vou fazer uma demonstração aqui, ó, fazendo o teste do corpo de borboleta eletrônico com equipamento, tá? Então eu vou ter que ajustar aqui, ó, motor de passo, corpo de borboleta, tá? Então você tem aqui duas pistas no TPS dele aqui,
ele está com a borboleta parcialmente aberta, que seria em repouso aqui, seria em marcha lenta. Aí para cada corpo de borboleta existe uma tensão aplicada. Lembra do TPS antigo que eu falei? Não é ideal você medir resistência, por quê? Porque você tem que ser dinâmico, medir valor de tensão. Você pode adotar aqui mais ou menos 0,2 volts, né? E eu posso fazer a atuação dele, ó. O que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou atuando o corpo, eu vejo se ele está avançando numa forma bem uniforme, né? Uma condição bem uniforme, e recuando. Eu posso fazer também borboleta fechada, que é o cut-off. Se ele está fazendo um cut-off aqui e está fazendo 100% aqui e gera os valores. O que eu falei lá do motor das engrenagens? Eu consigo ver também a eficiência desse motor. Se eu colocar aqui para ver a eficiência do motor, eu aplico uma tensão nele e vejo qual que é a corrente de consumo desse motor, para ver se ele não está com uma amperagem muito alta, ele não está com uma corrente muito alta, tá bom? Então vamos aqui, ó. Eu faço uma borboleta fechada, borboleta aberta, tá bem uniforme, né? E consigo ver a eficiência do motor, que esse motor aqui é um motor que ele tá muito bom, tá? Esse aqui é um sensor corpo de borboleta, na verdade, da linha Peugeot. Então com o equipamento eu consigo fazer esse diagnóstico aqui mais completo, tá bom? Vamos para o MAP, né? Falando um pouquinho aqui de motor de passo, TPS, corpo de borboleta. MAP, nós temos até um vídeo no nosso canal, como instalar o MAP. Lá eu explico de uma forma mais dinâmica, mais detalhada, como fazer essas aplicações aqui utilizando uma bomba de vácuo, né? O que eu falei, você tem que ser mais dinâmico. No sensor MAP, você não pode somente testar o valor de resistência dele, até porque eu explico lá no vídeo que para fazer a medição você tem que aplicar a tensão, tá? Mas vamos para algumas dicas do MAP. Se você pegar um MAP, você pode ter um MAP digital e um MAP analógico, tá? Sempre verifica o que? Pinagem dele, se está vindo a tensão correta, positivo, negativo e sinal, né? Potencial de massa é essencial para o motor, isso tem que sempre verificar. Se não tem um chicote com emenda, às vezes você tem que destrinchar ali o chicote no conduíte. Já vi alguns carros com emenda ali que aí acaba atrapalhando o sinal do MAP. Esses MAPs aqui que utiliza, né, muito esses 7120, 7121, que utiliza a mangueira. Essa mangueira não pode ser alterada, não pode utilizar um outro tipo de mangueira que não seja automotiva, né? Tem gente que utiliza aquelas mangueiras pneumáticas, aquelas mangueiras azulzinhas ali industrial. Isso altera o sinal do MAP, porque vai mudar o diâmetro da mangueira, a dimensão da mangueira, o diâmetro interno da mangueira. Às vezes o diâmetro externo é o mesmo, mas muda o diâmetro interno. A dimensão da mangueira também é importante. E outro detalhe também é fazer o diagnóstico correto, porque às vezes está com muito problema de potencial de massa, você está com problema de assentamento de válvula, problema com vácuo no motor. Aí você vai ter um problema de MAP, né? Ele não consegue ficar fazendo a sua correção. Outro problema que eu pego muito na garantia, na devolução, é sujeira no MAP. Óleo. Às vezes dá um problema no blowby no motor, você tem muito acúmulo de óleo aqui e acaba interferindo lá no sinal do MAP, tá? Então fazer a medição do MAP, sempre utilizando uma bomba de vácuo. Sempre vou passar a pinagem aqui para vocês, né, em quilopascal ou em milímetros de Hg, você consegue fazer essa dimensão aqui do MAP corretamente. Joia? Sensor de rotação, você está vendo que é bastante coisa, né? Aqui eu tenho vários sensores, né? A mesa bem completinha, que é a mesa técnica aqui, inclusive, que a gente viaja aí para o Brasil afora, passando esse treinamento aqui. Porque sensor de rotação, eu costumo falar que é um sensor bem vital para o motor. Inclusive aqueles veículos que não tem um sensor de fase, ou seja, se tiver problema aqui no sensor de rotação, o carro apaga, ele morre, ele não dá sinal, não pega. Algumas dicas para vocês aqui na linha de sensor de rotação, a linha Peugeot, Citroën, toma muito cuidado com esse sensorzinho, o pessoal até tem um apelido de aviãozinho, posição do conector, lado direito, lado esquerdo.
o azul e o preto. Por que isso daqui? Ó? Vocês podem observar aqui, ó, se você pegar o 7051, tem os guias que vai mudando, o chicote muda. Se você pegar o 7015-9, é o mesmo. O azul é diferente do preto, ele vai mudando os guias. Por quê? Porque às vezes muda o sinal. Então é importante fazer sempre a aplicação corretamente. A altura do sensor, tá, na roda fônica, essa altura aí é em torno de 1 milímetro, mais ou menos 0,5, ou seja, você vai ter lá de 0,5 a 1,5 milímetro. Muito acima ou abaixo disso, você altera o sinal. Pode ser que o sinal ele fica maior ou menor. Esses carros aqui, ele tem que ter no mínimo 1,8 volts, né, para você dar o início de partida. Se ele não tiver gerando essa tensão, porque ele é um indutivo. Valor de resistência, esse aqui você começa fazendo a avaliação com valor de resistência. Ele é um indutivo, ele tem um enrolamento, um fio aqui, enrolamento, que ele vai gerar um pulso de energia e ele não é alimentado por tensão. Ele é um gerador de tensão, ele não é alimentado, ele é indutivo, ele é analógico. Então normalmente assim, na linha Peugeot, Citroën, Renault, você vai pegar sempre em torno de 250 ohms, tá? Mais ou menos aí 10% daí do valor, daí você consegue fazer a avaliação dele. Chicote elétrico, esse carro, esse tem muito problema de chicote elétrico, tá? Zinabre, não pode soldar. Já vi alguns sensores desse aqui com fios, com solda no fio. Com o auxílio do osciloscópio, que depois eu posso mostrar aqui para vocês analisar, né, a tensão, a amplitude dessa senoide que é gerada. Mas até aí tudo bem, né? Você tem que tomar muito cuidado aqui com a aplicação, né? Aqui você vai ter aqui, ó, um sinal. Eu ia falando, normalmente aqui, pessoal, aqui você tem que tomar cuidado aqui, ó. Você vai ter lá a roda fônica com os dois dentes faltantes, é onde vai fazer a recontagem aqui do giro do motor. Normalmente é de baixo para cima no sensor de rotação. A maioria das vezes, mas não é regra. Pode ser que você pegue de cima para baixo. A amplitude que eu falei e a frequência tem que estar bem uniforme. Caso você tenha às vezes lá um dentinho na roda fônica amassado, com sujeira, eu já vi com sujeira, a própria sujeira, até acúmulo da embreagem, parar no volante do motor na roda fônica, você vai ter um sinal irregular, né? Então é importante você fazer a avaliação com osciloscópio. Você vai ter que fazer um osciloscópio, aí você consegue fazer essa leitura. Repara aqui, ó, que eu tenho um outro sensor, ó, que está de cima para baixo. Apesar de ele ser dois pinos, não é aleatório aqueles pinos, tá? Não posso falar que o da direita é positivo, o da esquerda é negativo. Ele tem a posição correta. E isso depende muito do motor modeliano. E se ele tiver com a aplicação errada, o carro não vai funcionar. Se esse pino aqui estiver invertido, você vai ter essa inversão aqui, né? Na recontagem, o carro ele diz que pega e não pega. Tá bom? Daí tudo bem, o indutivo é mais simples. Aí vem um sensor Hall, né? Ele é um sensor de rotação, efeito Hall, ele é digital. Dependendo do modelo, você não consegue mais fazer o teste direto nele, porque ele tem uma eletrônica. Dentro desse sensor aqui, você vai ter um CI, ele vai ter uma eletrônica, ele é digital. Você vai medir o valor de resistência aqui? Não, não mais. Você vai pegar aqui uma onda quadrada. É importante, grande importância, pessoal, atenção, ó, de grande importância a pinagem dele, porque normalmente com efeito Hall é de 3 pinos, né? Você tem 3 terminais, onde vai ser lá positivo, negativo e sinal. Você sempre vai ter que saber qual é o positivo na hora de fazer o diagnóstico, né? Ele pode ser 5 e pode ser 12 volts. Negativo e sinal. Se você aplicar o positivo em qualquer um dos outros 2 pinos, ou seja, ele no negativo no sinal, já era o sensor. Vai sensor, você queimou o sensor. Aí não adianta chorar, espernear, que não vai funcionar. Não tem como recuperar, não tem como arrumar, não tem jeito. Então é importante você saber a pinagem dele. Na dúvida, sempre liga lá no 0800 com um produto de nossa fabricação. Eu te passo a pinagem aí para você fazer o diagnóstico e um esqueminha elétrico para você ir montando. Você tem aqui 70-418, 70-412. Esses sensores ele é acoplado numa flange, tá? Aí é onde é outra dica. Ele pode ser imantado e não imantado.
você tem 4 versões aqui, ó, nesse sensor de rotação. Você vai ter ele imantado e não imantado na mesma cor, né? E tem ele de uma outra cor, às vezes o número original é idêntico lá. 0, 36, 906, 501E. Aí muda a letra para C, pode ser que muda a peça. Eu acho que até tem um aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, desmontar. Vamos lá, aqui ó, 70418 e o 70333. Se você pegar aqui, ó, Rafael, você acha que você vai conseguir visualizar aqui? Eu vou estar com um sensor aqui, ó, que ele não tem imã, ele não é imantado. Por quê? Porque lá no carro você tem uma flange que possui o imã. Por isso que eu falo com cuidado com a aplicação. Aí você pega às vezes um sensor semelhante, ele é imantado, ó. Por quê? Porque lá na roda fônica não tem um imã, é a roda lisa. E se eu aplicar um no lugar do outro, eu vou ter problema. Ó, mais uma vez, aqui ó, cadê o imã? Não tem. Vamos pegar o outro. E esse possui o imã. Então, pessoal, cuidado muito com a aplicação. Tem alguns modelos saindo agora. Se você pegar esse aqui, Gol, Polo, Kombi, Fox, CrossFox, é esse modelinho aqui que tem esse conector um pouco maior, tá? Cuidado na aplicação mais uma vez, que você vai pegar a linha motores MSI, motor MPI. Se você pegar o Up, se você pegar o Polo, o Virtus, o Golf, o Jetta, também é um sensor preto. E ele tem um conector um pouco menor, tá? É o mesmo funcionamento que esse, muda a aplicação. Se você pegar assim, ó, você vê como muda, que deixa a gente confuso. Você tem que estar atento nisso, né? Se você pegar o Up, que é esse sensor cinza da MT Thomson, e você vai pegar esse outro cinza, ele tem um conector um pouco menor. E ele está um pouquinho mais difícil de vocês trocar, tá? Esse aqui está lá no motor lá, você vai ter que desmontar uma série de componentes para chegar nesse sensor. O que é importante aqui é você fazer o diagnóstico correto, ver se a flange está ok, saber a pinagem dele, porque ele não vai ter aquela senoide, ele já vai ser um sensor que vai ter um sinal de onda quadrada. Lembra? Ó, normalmente de baixo para cima. Esse aqui é um sensor de rotação digital, seja ele 5 ou 12 volts. Então você vai ter esse sinal aqui, você não vai ter mais aquela senoide lá. Isso tem que saber a aplicação correta e saber a posição dos fios. Voltando só um pouquinho no indutivo, alguns detalhes que eu falo que passa despercebido e às vezes você fica batendo cabeça lá com o sensor de rotação. Você pegar aqui, ó, na linha, voltando para o Citroën e Peugeot, eu tenho aqui, ó, o 70338, que é esse aqui de cor preta, e eu tenho aqui o 70563, que é esse cinza. Você olha para ele, parece que muda só a cor, mas muda a altura aqui, ó, do indutivo dele. Você vê que um é mais alto, o outro é mais baixo. Por quê? Nesse carro você pega o mesmo motor modeliano, porém, câmbio manual, eu tenho um sensor aqui preto, tá? Que muda a altura. Quando é câmbio automático, eu tenho esse sensor cinza, que se você substituir um no lugar do outro, não dá certo, não funciona. Só que ele é indutivo, ainda você consegue pegar o valor de resistência dele. É um sensorzinho comum. Esse aqui é o sensor Hall. Se você pegar esses aqui de chicote, que também dá muito problema na fiação elétrica, né? Você pegar esse modelinho aqui com chicote, você vai pegar um valor de resistência. É legal você fazer lá, nesse caso você começa a fazer a medição com o valor de resistência. Só que você tem que saber se ele é indutivo, né, ou se ele é Hall. Nesse caso aqui da linha FIT 7032, tem um 7033 que é para multipoint, que é com 3 pinos, esse é 2 pinos. Ele tem um valor de resistência, um valor ômico de 700 ohms. É importante você fazer a avaliação dele de tensão, o pulso gerado por motor em temperatura ambiente e aquecido até 100 graus. O maior problema do sensor de rotação é o chicote elétrico
e problema de quando ele aquece, ele perde o sinal. Então, por isso que é importante você fazer ali o teste dele aquecido também, igual bobina. Mas engana muito, pessoal. Essa é uma dica bem valiosa. Na hora de você fazer o teste, se você pegar esse sensor aqui, ó, o 70435 na linha Volkswagen, tá? Ele é RAW. Você vai pegar um sensor de 3 pinos, lembra muito o 7048, né, da linha Fit, da linha GM, 7053, 7048, linha Fit GM, e que é indutivo, e você vai medir aqui o valor de resistência e não vai pegar nenhum valor de resistência. Por quê? Porque ele é RAW. Você pensa que aqui é só uma resina tal? Não, ele tem um circuito eletrônico dentro dele, ele tem um CI. Então se você medir um valor de resistência, não vai ter. E você vai achar que o sensor está queimado, mas na verdade você vai ter que fazer um eletrônico para testar ele, que ele vai dar esse sinal aqui digital, tá bom? Esse procedimento na hora de fazer o teste lá desse outro que utiliza a flange. Sensor de fase, né? Então falei lá de rotação, que é vital. Quando você tem um problema no sensor de rotação, o carro apaga. Eu já vi alguns casos, né, até na linha pesada mesmo, quando você tem um problema no sensor de rotação, para você não perder o sinal, ele pega o sinal do sensor de fase. Só que tem alguns carros que tem um sensor de fase, quando você perde o sinal do sensor de fase, ele também para. Ele para mesmo. Então você tem que tomar muito cuidado na aplicação. Às vezes você tem lá o sensor de rotação muito parecido. Aqui você pegar a linha Volkswagen 7057 e 70407, isso tudo aqui aplica Gol, Polo, Fox, CrossFox, Kombi, etc. Você está lá normalmente no comando de válvulas e você tem que fazer o teste dele. Por quê? Tem muita gente batendo cabeça e trocando sensor de fase e o problema não está aqui. O problema está no eixo. Aí você troca um sensor, 2 sensores, verifica a alimentação, está vindo 5 volts ou 12 volts, que ele pode ser 5 ou 12, e está perfeito, só que continua dando sensor de fase, o carro ele morre, ele apaga. Qual é o problema que acontece? Carro que tem corrente, folga na corrente no comando de válvula. Tem carro que tem comando de válvula duplo, você tem 2 sensores, você tem um sensor em cada comando. E lá no comando, aquela engrenagem que você tem no comando tem uma certa folga que atrapalha o sinal do sensor. E você troca 1, 2, 3. Então qual que é a dica? É idêntica do rotação. Você vai fazer a avaliação aqui, ó, da oscilação dele, se está bem uniforme, tá? Se ele é um sinal digital, você pega em Hertz. Você tem que saber a posição dele também, se ele é 5 ou 12, qual que é o positivo. Sempre separa o positivo, sempre, para não estragar o sensor. Separou o positivo, liga lá no 0800 DMTE, eu te passo qual que é o correto. Aí você vai ter 2 pinos lá, positivo e negativo. Às vezes você muda lá o negativo com o sinal, você tem o sinal do sensor. Com um osciloscópio, você já começa a saber se o problema está no sensor ou no comando de válvula. Carro que tem correia também. Se tiver com um dente, né, pulou um dentinho ali, está fora de ponto, problema do sensor de fase. E não é o sensor de fase. E alguns sensores dá trabalho. Se você pegar o 7577 na linha Torque, dá um baita trabalho você trocar esse sensor. Você tem que tirar ali o coxinho do câmbio, remover todo o coxinho do câmbio para trocar o sensor. Então, com uma ferramenta específica, você consegue fazer a avaliação para saber se está com um sensor operante ou inoperante. E a aplicação correta. Rafael, se você analisar aqui, ó, vou mostrar um detalhe aqui, ó. Aqui voltando no 70407 e o 7057 DMTE, ó, se eu colocar um no lugar do outro aqui, ó, ele atrai. Aqui do meu superior é o 7057 e o inferior é o 70407. Aí só pra você ver, eu vou pegar o outro semelhante a ele, né? Ele atrai, ele não adere, ó. Ele repele. Por quê? Porque muda o ímã. Então, cuidado com a aplicação, pessoal. Cuidado muito com a aplicação, senão você dá um baita trabalho, igual você já trocou o sensor de fase da linha Civic.
Você tem um sensor de fase muito parecido com um sensor de rotação, só que um está aqui em cima, no comando de válvula, e o outro está lá embaixo, na roda fônica lá embaixo. Dá um certo trabalho trocar. Você tem que saber fazer o diagnóstico correto na hora de fazer essa aplicação aqui, tá, pessoal? Vamos para o sensor de velocidade, falando bastante aqui no sensor de rotação, sensor de fase, né, que até um tempo atrás os veículos não tinham sensor de fase. Hoje você pega aí, praticamente todos já tem sensor de fase. Vou tirar um pouquinho aqui, para ficar mais limpa a nossa mesa aqui, para mostrar. Sensor de velocidade, já estou de cara aqui, um sensor de velocidade 7321 na linha Zetec, Fiesta, Sport, né, Ford Ka. Tem que tomar cuidado porque o Escort também vai utilizar um sensor muito parecido com esse. Alguns sensores mudam o pulso, tem sensor que é de 8 pulsos, 16 pulsos, né, 6 pulsos, 12 pulsos, aí vai. Se você pegar esse sensor 7321, que ele equipa praticamente toda a linha Zetec, só vai mudando o tamanho do chicote, você consegue fazer o teste nele. É um sensor de 12 volts, então se eu der 360 graus aqui, giros, né, 360 graus, eu vou ter 16 pulsos se for 16 pulsos, 8 pulsos com um sensor de 8 pulsos. Com um esqueminha elétrico que eu posso passar para vocês, você já consegue fazer o teste do sensor, se o problema está no sensor ou não. Você tem lá 3 pinos, positivo, 12 volts, negativo e sinal. Com o auxílio de um multímetro mesmo, é capaz de você fazer uma avaliação. Você faz uma marquinha aqui no eixinho dele, aqui assim, ó, e faz uma marquinha no sensor. Você alimentou ele, até com uma caneta de polaridade mesmo, você vai lá fazer aqui a avaliação dele. Então você fez essa marquinha. Aí você vai lá e dá um giro completo. Se ele deu a quantidade de pulsos conforme especificado da montadora, esse sensor está operante. Ele não está operante. Isso não significa que ele está corretamente, né? Mas ele está operante. Para saber se ele está operante ou inoperante é mais fácil. Outra dica legal, pessoal, aqui ó, é quando é no Sport, né, ele tem um cabo de velocímetro. Você já é necessário remover essa tampinha branca. Ela é colada, né, para não entrar óleo, sujeira, porque às vezes esse sensor está lá no câmbio, ele pega muita sujeira, pega muita umidade, passa na enchente, pega muita água, ele acaba infiltrando e acaba dando problema. Por isso que é colado, então com o auxílio de uma ferramenta você consegue remover, né, com um alicate e fazer a instalação lá quando é com cabo de velocímetro, tá? Para essa linha aqui. Você pegar a linha Peugeot e Citroën, tem bastante dica aqui também, você pegar a linha 7308 da MTE. Tem algumas dicas já, a MTE já fez alguns folders, isso aqui, eu tenho outras dicas no canal da MTE falando justamente desse sensor, porque na hora de fazer a aplicação, toma muito cuidado. A MTE não fornece o peão, não fornece aqui a gremalheira. Por quê? Porque existem alguns modelos diferentes. Pode ser que eu tenha lá uma amarela que tem uma certa quantidade de dente, você tem uma cinza que tenha outra quantidade de dente, você vai ter uma marrom, você vai ter uma vermelha, você tem a preta quando é câmbio automático, que muda a dimensão dele, porque quando o câmbio automático vai mudar a gremalheira aqui, e se você montar um no lugar do outro, o que vai acontecer? Não vai indicar a velocidade correta lá no painel. Você vai alterar o tempo de injeção, você não vai fazer o cut-off, a trava elétrica não vai funcionar. E você tem que tomar muito cuidado ainda, porque se você colocar essa vermelha aqui, que é a maior, né, você tem um diâmetro maior, pode danificar lá a ponta de eixo, que vai ter a gremalheira que casa com essa daqui. Aí você pode ter um problema. Outra dica, pessoal, também aqui, ó, tem muita gente colocando um óleo de câmbio. Esse carro vai 1,8 litros de óleo. Ninguém põe 1,8, acaba colocando 2 litros. Excesso de óleo acaba infiltrando o óleo no sensor também. Tivemos que fazer algumas melhorias aqui, alguns macetes, alguns detalhes aqui para não ter essa infiltração de óleo, tá? Aqui ainda é o mesmo procedimento de teste do 7321. Se você consegue fazer um passo a passo, né? Se você pegar o 7322 linha Volkswagen, ele é semelhante, mas ele é um sensor analógico ainda. O mesmo procedimento aqui, se você der
um giro completo, ele tem que dar a quantidade de pulsos, né? Alguns sensores até vêm aqui na ponta que é positivo, negativo e sinal, outros não. Você pode estar ligando para a gente no 0800, eu vou estar te passando essa pinagem aqui. Algumas dicas também, se você pegar o 7328, né, com o 7326, você muda o conector interno do sensor, muda a posição dos terminais lá dentro. Mas até então aqui é tudo comum, é tudo um sinalzinho analógico que você consegue fazer a avaliação. Agora, se você pegar um sensor já digital, né, se pegar por exemplo o 73020 da MTE, sensor de velocidade com sinal digital, 73020, aplicado na linha GM, né, você pegar aqui no Celta, no Prisma, na Montana, na Corsa, Zafira, Meriva e aí vai, no Astra, inclusive, veja bem, às vezes no Astra ele trabalha com 12 volts. E se você pegar já no Corsa Montana é 5 volts. Outro detalhe também, aqui eu tenho um sensor e aqui eu tenho outro sensor. Muito parecido, né? Fisicamente é o mesmo, esteticamente é o mesmo, internamente também, exceto a posição dos fios que eu tenho dentro dele. Então eu tenho 3 pinos, positivo, negativo e sinal. Se você pegar a Montana 2011 para trás, é um exemplo, você vai ter assim, ó, positivo, negativo e sinal. Se você pegar a Montana 2012, você tem positivo, né, sinal e negativo. Muda quem? O sinal e o negativo. Isso vai mudando de acordo com o veículo. Até funciona, tá? Se você pega algum carro que não está funcionando o sensor de rotação, sensor de fase, tentem inverter o sinal e o negativo. Você vai ver que o carro vai funcionar, o carro vai pegar, se for um sensor de velocidade vai funcionar o sensor, porque muda a posição, dependendo do motor modeliano. Isso serve para outros também que já é esse modelo digital que tem aquele sinal, né, de onda digital. Agora, se você pegar já os carros mais novos, você não tem mais um sensor de velocidade, já veio pro sensor ABS. A MTE já tem uma linha bem completinha do sensor ABS, né? Você pegar a linha aí praticamente toda da linha leve já com sensor ABS, em breve lançando também para a linha pesada e utilitários. E falando em utilitários, né, se você pegar o SUV, por exemplo, às vezes você tem um sensor lá que é para uma motorização comum. Se você pegar a caixa de câmbio automática, muda. Se você pegar um que tem Park System, muda o sensor também. E a princípio aqui, o método de funcionamento, o método de teste dele é o mesmo do sensor de velocidade digital, né? Se você pegar lá, alguns trabalham com 5 ou 12 volts, dá para você fazer essa avaliação. A maioria deles, tá? A maioria deles aqui é possível pegar com sinal digital. É uma onda quadrada. Com o osciloscópio você consegue pegar esse sinal digital. Mas tem alguns que são indutivos e você vai pegar uma senoide. Então tem que tomar muito cuidado na hora de fazer o teste lá. Você tem que saber se ele é digital ou se ele é analógico. Praticamente os carros hoje não tem mais sensor de velocidade, são todos equipados com sensor ABS. Né, e não são iguais, né? Às vezes você tem lá 4 sensores, né? Na frente, na dianteira você vai ter uma aplicação, na traseira outra aplicação, lá direito e esquerdo. Isso vai mudando aí de acordo com o motor modeliano, ok? Na parte de ignição, nós temos lá na parte de ignição a bobina de ignição. Dá para fazer o teste ali na bobina de ignição, porque nem sempre quando você troca um cabo supressor, uma vela de ignição, você troca a bobina, mas na maioria das vezes troca a bobina, você troca o conjunto completo. E às vezes o problema pode ser na bobina, assim como pode ser problema de aplicação. Aqui essa bobina aqui é só um exemplo, que é a bobina da linha Volkswagen 79545, para motores 1.0, mas você pega aquelas bobinas 7964, 7974, que é bobina individual, aí você vai ter uma bobina para cada cilindro, né? Se o carro for 3 cilindros ou 4 cilindros, vai mudando o tipo de bobina. O que acontece? Normalmente quando é 4 cilindros você tem que trocar o parzinho, você pegar a Tida, Livin, Nextrail,
você tem que tomar cuidado com a aplicação dessa bobina, né, no Renault Fluence. Por quê? Porque você tem dois modelos, você pode ter uma bobina que tem módulo de potência e outra bobina que não tem módulo de potência. Tem que tomar muito cuidado. Tem alguns casos que é bem interessante, porque você pegar na linha Volkswagen, algumas linhas que tem a bobina que tem 4 pinos, 5 pinos, ela tem um pino lá, por exemplo, quando você tem um problema na bobina, num cilindro, e essa bobina falha, antigamente você não tinha como saber que a bobina falhou. E o veículo continua dosando lá combustível no bico injetor naquele cilindro. Isso ocasiona muito mistura rica e acaba indicando um sensor de oxigênio, sonda lambda. Em algumas bobinas que tem um pino a mais, aquele pino a mais ele faz a informação para o módulo que quando... Deixa eu até tirar aqui, ó. Não é esse caso, esse é de 3 pinos. Você pega uma de 4 ou 5 pinos, aquele pino lá tem a informação que quando ela falhar, ela teve um problema, manda uma informação para a unidade de comando eletrônica e a unidade de comando eletrônica para de injetar combustível, injeta menos combustível naquele cilindro que está com uma deficiência na bobina. Vamos testar essa bobina aqui, Rafael? Você consegue focar aqui que eu vou acertar aqui para testar essa bobina? Então pessoal, aqui eu estou com a bobina individual, bobina palito, com equipamento aqui. Ajustei um gap aqui de uns 15 a 18 milímetros, um gap muito bom. E eu estou com uma bobina aqui de 5 volts e eu vou testar ela aqui para ver se ela está operante ou não. Então pode ver aqui, esse equipamento aqui é um gerador de pulso. Eu estou aplicando a tensão na bobina, que a bobina é um gerador de energia. Ela pega os 12 volts da bateria e transforma isso aí para kV. Tem algumas bobinas que trabalham com 18K, 20K e algumas até 30K. Então aqui eu coloquei aqui um duel. Vamos colocar aqui um duel de 2 milissegundos, que é o tempo de carga da bobina. E vou colocar 1 Hz, que 1 Hz seria tempo, tá? Então ó, 1, 2, 3, ou seja, eu tenho uma centelha por segundo. Eu vou acrescentar aqui, ó, 10 Hz, que seria 10 Hz, 10 centelhas num segundo, tá? Eu vou aumentar isso daqui, que você vai ver que gera um campo magnético tão alto, tão forte, que essa bobina aqui, ela tá tão forte, que talvez vai até interferir, ó, já tá interferindo aqui na imagem aqui da TV. Então 10 Hz seria aproximadamente 600 RPM, 10 vezes 60 Hz é tempo, 600 RPM é o mínimo que teria que ter para o motor estar funcionando, uma centelha bacana. E se eu aumentar isso aqui para 100 Hz seria 6.000 RPM. Ó. O campo é tão forte que altera até aqui, ó, o campo magnético que gera essa bobina. Se eu estivesse com uma bobina fraca, né, falhando, estaria mais ou menos isso, ó. Você tem aqui uma mistura rica, porque você não está tendo queima, você não tem centelha no motor. Então uma bobina ideal e uma bobina fraca. Joia? Vamos voltar para o meu campo. Então é isso aí, pessoal. Mostrei aqui hoje para vocês a mesa técnica da MTE Thomson. Toda vez que tiver com alguma dúvida, fique à vontade de ligar para a gente no nosso canal. Nós temos o WhatsApp, Facebook, Twitter, o WhatsApp, o mais utilizado hoje é o WhatsApp, e o nosso 0800 também pode ficar à vontade para entrar em contato com a gente, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.